Quando estamos no processo de emagrecimento, é normal a gente fazer algumas trocas alimentares. Às vezes trocas assim por conta mesmo, ou até por uma orientação, né, que a gente vê em algum lugar, lê em algum lugar. Muitos deixam, por exemplo, de comer pão e começam a comer tapioca. Outros trocam açúcar pelo adoçante. Mas eu tenho que alertar vocês que algumas dessas trocas alimentares, que à primeira vista parecem ser boas escolhas, não compensam quando a gente quer emagrecer. Então não seja enganada e vem comigo para esse vídeo de hoje. Olá, eu me chamo Fernanda Galante, eu sou nutricionista e nesse canal você vai encontrar muito conteúdo sobre alimentação, suplementação e estilo de vida que eu tenho certeza que vão contribuir aí para a sua jornada de emagrecimento. Vamos lá para a primeira troca, eu separei aqui algumas para vocês nesse vídeo, trocas que não compensam quando a gente está pensando em emagrecimento. Então a primeira é trocar refrigerante normal, que tem açúcar, por versões zero, versões diet, zero açúcar. Apesar do refrigerante zero, eles realmente não ter calorias, eles têm adoçantes artificiais, que vão alterar a resposta insulínica de vocês e a percepção também de sabor doce, e vai estimular ainda mais o seu apetite. Então não adianta trocar o refrigerante normal pelo refrigerante zero. O ideal é não consumir nenhum nem outro, porque isso vai acabar deixando vocês com essa vontade de comer alguma coisa doce, com essa vontade de sempre beber alguma coisa doce. O adoçante ele faz isso. Imagina só, você está bebendo uma bebida que não tem caloria, não tem nada ali dentro, e aí você está ingerindo, mas ela está mandando mensagem para o seu cérebro de doce. O seu corpo fica esperando aquela caloria e não chega. E isso vai fazer com que você coma mais, vai estimular o seu apetite. Então, não vale a pena. Apesar de, eu sei que para muitos vai chocar isso que eu estou falando, apesar de ele não ter calorias, é o legítimo crime, não compensa, tá? Então não faça essa troca aí. Retire os dois da sua alimentação, invista na água, nas águas saborizadas também, que pode ser aí uma excelente saída, tá? A segunda troca é trocar açúcar por adoçantes artificiais. E isso tem muito a ver com a troca anterior, do refrigerante zero pelo refrigerante, do refrigerante normal pelo zero. Os adoçantes realmente, eles não vão ter ali nenhuma caloria, tá? Então, eles pensando em questão só de caloria, ok. Porém, o consumo excessivo pode provocar desejos por coisas doces, como eu acabei de falar para vocês. Pode afetar negativamente a microbiota intestinal. A gente sabe hoje o quanto é importante para a nossa saúde, para o nosso sistema imunológico e até para a gente conseguir emagrecer, manter essa microbiota, né, essas bactérias que vivem ali no nosso intestino, saudável, uma boa quantidade de bactérias benéficas ali. Elas favorecem o nosso processo de emagrecimento. E ao fazer uso de adoçantes, você vai estar matando a sua microbiota benéfica, você vai alterar essa microbiota intestinal. A terceira troca que não compensa é optar por produtos light ou diet, sem parar para olhar o rótulo. Muitos produtos que se intitulam como light ou diet, eles vão ali reduzir, por exemplo, a gordura, mas eles vão acabar compensando, aumentando o açúcar. Ou eles diminuem o açúcar e aumentam a gordura, aumentam a quantidade de... Então, acaba que não compensa. Então, pare e dê uma olhadinha nos rótulos, como eu sempre falo para vocês. Eu vou comer um chocolatinho zero, um chocolatinho sem açúcar. Sim, ele não tem açúcar, mas ele tem muito mais gordura. Aí quando você vai ver, ele às vezes é mais calórico do que o chocolate normal. Então, tem que parar para olhar os rótulos. A quarta troca é trocar refeições com comida de verdade por uma barrinha ali de proteína ou até um shake. Esses produtos, né, as barrinhas, os shakes, eles podem ser úteis em algumas situações específicas. Eu gosto de colocar isso nos lanches, tá? Nos lanches, sim, podem ser uma excelente estratégia. Mas substituir uma refeição principal, um café da manhã, um almoço, um jantar, por um shake ou uma barra de proteína, não é uma boa ideia. A refeição líquida, ela não vai proporcionar aquela satisfação. Não vai ser a mesma coisa do que você comer um alimento sólido, do que comer um belo prato de comida. Isso com certeza vai te deixar muito mais saciada durante um período mais longo
do que você tomar um shake. Então, pensando em saciedade, por mais que o shake seja riquíssimo em proteína, ele vai acabar não conferindo tanta saciedade do que você comer ali um prato com arroz, feijão, uma salada, uma carne, um prato bem balanceado e equilibrado. Eu iria sempre para a refeição sólida. A quinta troca que não compensa é substituir todos os carboidratos, fazer aquela legítima dieta zero carb e comer só proteínas. Então a dieta rica em proteínas, realmente ela pode ser útil para perda de peso, mas eliminar completamente os carboidratos, fazer o que a gente chama de zero carb, não é low carb. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando direitinho o que é uma dieta low carb, as pessoas confundem, elas vão lá e tiram todo o carboidrato da refeição. Não é necessário. Se você retirar o carboidrato é a fonte principal de energia do nosso corpo. Você vai se sentir cansado, sem disposição para fazer as coisas, as suas atividades diárias, sua atividade física. Vai ter problemas digestivos, porque se você tirar o carboidrato e colocar muita proteína, isso vai acabar alterando também a sua microbiota intestinal. Então vai acabar lhe dando vários problemas. Então exclusão de alimentos ricos em carboidrato, alimentos que tenham carboidrato, por só proteína, não é uma boa escolha. O que você tem que fazer é diminuir o consumo dos carboidratos, principalmente os carboidratos simples, e dar um bom aporte proteico, mas isso tudo muito bem equilibrado, tá? Para que você não fique com falta de energia, sem ânimo, sem disposição, nem para conseguir fazer a sua academia. E aí, seu emagrecimento pode ficar comprometido nesse processo. A sexta troca que não compensa é consumir produtos sem glúten, achando que não vai engordar. Muitas pessoas associam sem glúten a algo mais saudável, a algo menos calórico, porque ouviu falar que tirar o glúten vai fazer bem. Mas entenda, muitos produtos que tem aí no mercado que realmente não, diz ali que não tem glúten, eles são altamente processados, eles podem conter mais açúcar, mais gordura ali dentro, principalmente para conseguir dar textura e sabor, para tornar aquilo ali mais palatável. Então, mais uma vez, eu alerto vocês para se atentarem aos rótulos. Então, sem glúten, sim, o glúten ela é uma proteína que pode, assim, eu gosto mesmo de diminuir o consumo, mas muitas vezes tem que escolher bem o produto. Na maioria das vezes tem que escolher bem o produto, porque às vezes não compensa, tá? Lembre-se que para emagrecer de forma saudável é muito importante a gente combinar ali a alimentação equilibrada, com atividade física regular, com o manejo do sono, com o manejo do estresse, tudo isso são os pilares que envolvem aí o processo de emagrecimento. Então, essas trocas que eu trouxe aqui para vocês, eu espero que tenham ajudado vocês a entenderem que algumas trocas que a gente faz, às vezes achando que está sendo benéfica, de fato não está contribuindo e muitas vezes está até prejudicando o seu processo de emagrecimento. Até o próximo vídeo e cuidem-se!